Bolsonaro não está acima de Deus. Não está acima das leis de Deus. Não está acima das leis brasileiras. Mas espera aí, e das leis? Das leis dos homens do Congresso Nacional, dos magistrados que rasgaram a Constituição para proteger corruptos. Sim, porque eles legislaram uma nova lei, a lei do crime. O WhatsApp, Twitter, Facebook, YouTube, infestado de ameaças que são apagadas, como a do Freixo que ameaçou o presidente da República. Cadê o STF nesse momento? Alguém está disparando, estão fazendo campanha em massa contra o governo Bolsonaro, cheios de robôs esquerdopatas. Mas espera aí, cadê o Alexandre de Moraes? Cadê o inquérito do fim do mundo? Hoje, 3 assuntos. A Ford deu o fora do Brasil. Por quê? Qual a verdade sobre essa saída? Usaram Manaus para sufocar o Bolsonaro. A mídia tenta marketear a imagem de Bolsonaro louco. É o único canal que mete o ferrão sem dó. Sejam bem-vindos ao canal de opinião e dos seus comentários. E com as perguntas do Zangão Blues, agora com a ajuda do HM, um dos inscritos aqui no canal que está me ajudando a meter o ferrão mais fundo. Vem pro Signal, é melhor e respeita muito mais a sua privacidade do que o WhatsApp. É só escanear o QR aí do lado direito, beleza? Deu tanto processo que a Ford deu fora. Tem um jeito certo de dizer as coisas, um jeito mais educado, mais polido e rebuscado. Mas a grande verdade é que o povão que trabalhava na Ford, usando as brechas das leis trabalhistas exageradas e as leis de Gerson, essa mentalidade brasileira de tirar vantagens em tudo, o trabalhador junto, influenciado pelo sindicato dos trabalhadores, se reuniram e disseram: vamos foder com a Ford. Esses yankees capitalistas, vamos arrancar o dinheiro deles. Os sindicatos realmente acharam que poderiam mamar nas tetas da Ford, assim como mamaram a Petrobras e vem mamando todas as indústrias que ainda restam no Brasil? Realmente acharam isso? A Ford foi aguentando, foi se fordendo, até que um dia, fordida, malhada e fundida de vez, ela disse: basta. Enough. Agora nós é que vamos botar para forder. E agora os sindicatos dizem que a Ford é o exemplo do capitalista predatório. Eu acredito que o trabalhador deve ser protegido com as leis trabalhistas. Mas e as leis trabalhistas americanas, como são? O trabalhador americano vive bem. Não vive como o pobre explorado chinês, que não pode levantar a voz nem a cabeça. Vive melhor que o trabalhador brasileiro, por sinal. Por que será? Será que porque o trabalho democrático, onde o trabalhador pode deixar o trabalho se não estiver satisfeito e não acontece nada? Onde o trabalhador pode evoluir a funções e a cargos por meritocracia? Ou seja, o trabalho meritocrático é predatório ao comunismo. Percebe? Se o comunismo não pode mamar através do trabalhador, é predatório. Agora eu vou ler a colaboração aqui do meu amigo e colaborador HM. É o texto dele. Vamos lá. As coisas começaram a desmaterializar a língua portuguesa já tão distorcida, que parece que vivemos na Torre de Babel. Uma internet que serve a propósitos nefastos, que encobrem e desconfiguram toda a finalidade e evidência dos fatos. A invenção de palavras novas para encobrir um crime hediondo e o direito de todos de dizerem o que pensam, sem dar crédito às regras do uso da linguagem compreendida por todos nós. Uma empresa desiste de bancar impostos e dar emprego a brasileiros em um mercado com competidores que ainda hoje
são e foram financiados e protegidos por um mecanismo de corrupção existente ainda. Isso é uma decisão de negócios que se transforma em arma de degenerados. Todos nós vimos o fato da Ford ter saído do mercado sem o menor aviso prévio. E as mentes distorcidas e mamadoras propagam o fato como se fosse um erro administrativo federal. Como se a Ford fosse uma empresa governamental. Como se a montadora dependesse do aval de alguém, a não ser dos donos, para fazerem o que bem entenderem. Isso se chama, meus caros, capital privado. E me espanta que até mesmo alguns do MBL criticam como culpa do governo federal. Na outra pista da corrida maluca de destruição do Brasil, temos o estado do Amazonas. Um governador exposto como salafrário, pois a Carbox, que distribui o oxigênio para hospitais privados, tem estoque para tudo. Mas o governador devia 52 milhões para o White Martins. Ora as bolas! Quem deu o poder da insanidade política para as mãos de governadores e prefeitos? Quem? Foi o STF, reforçado e endossado pelo Legislativo. Sabe a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, que vê o Covid claramente como cabo eleitoral, como uma mina de ouro e não como uma doença? Na Torre de Babel, onde todos falam em salvar vidas. Falam em salvar vidas, mas desviam verbas de saúde, roubam daqueles que ficam sem oxigênio, forçam a Anvisa a aprovar de qualquer jeito e ainda querem criar leis para obrigar o povo a tomar uma droga experimental, que agora a chamam de vacina. Pelo menos a Anvisa tirou o dela da seringa e disse claramente: se der problemas, se houver problemas, casos clínicos, se as pessoas começarem a morrer, a Anvisa para a vacinação. E quando todos os burros caíram na água e o único que ficou seco foi aquele que disse que isso iria acontecer, o Bozo, o mito, o Bolsonaro, que é o bode expiatório de todas as conspirações que dão errado, praticadas por gente que deveria estar presa e não julgando outras pessoas. Uma coisa é transparente nos 3 eventos, no da Ford, Manaus e a tentativa de transformar o presidente da República em um louco Bolsonaro. É que nós não falamos mais a mesma língua. Mas esperar o quê de um país onde o imortal José da Academia de Letras inventa a palavra presidenta e um monte de autoridade começa a repetir algo que não existe na língua portuguesa? Muito obrigado pelo texto, HM. Mas para mim, o Zangão Blues, o pior é que todos nós brasileiros acusamos o brasileiro de ser mole, de não reagir, de ser oportunista, de querer levar vantagem em tudo, de ficar no sofá esperando que outros tomem a iniciativa para não correrem o risco. Entendeu? Sabe a lei do esperto de fazer o outro de trouxa? E aí dizemos que tudo isso é a nossa mentalidade. Como se você e eu não fizéssemos parte disso aí. Não somos nós os brasileiros? Zangão.